Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Este bom e velho Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este programa recebe a Central Única dos Trabalhadores. E, com isso, nós finalizamos a nossa série em que por aqui passaram as 9 centrais sindicais que organizaram a terceira CONCLAT, a terceira Conferência da Classe Trabalhadora, ocorrida no último 7 de abril no município de São Paulo. Conferência essa que reuniu dirigentes sindicais de norte a sul dos setores urbano e rural de todo o país. Juntas estiveram, conversaram e resultou num documento chamado Plataforma da Classe Trabalhadora 2022. Quem está aqui para conversar com a gente pela Central Única dos Trabalhadores é o professor Ariovaldo de Camargo, ele que é secretário de Administração e Finanças. Ariovaldo, obrigada por estar aqui conosco e nos ajudar aqui a encerrar essa nossa série e colocar o posicionamento da CUT. Obrigado eu pelo convite de poder estar participando mais uma vez de um espaço importante de organização da classe, porque a comunicação, sem sombra de dúvida, se faz muito importante, em especial nos dias de hoje, que nós estamos vivendo um cenário de fake news que certamente confunde muito o conjunto da classe e nós precisamos estar sempre disponíveis para poder esclarecer para todos e todas. Obrigada. Então, vamos já começar do começo. A CUT ela foi fundada em 1983 e hoje ela é a central sindical com mais tempo de funcionamento no país. Ela foi fundada nos escombros da ditadura militar e tem a sua história confundida com os grandes eventos da nossa história política, como foi a luta contra a ditadura e pelo reavivamento do movimento sindical. Conta pra gente, Evaldo, quais foram os princípios e as concepções que deram origem à central e ainda, passados quase 4 décadas, hoje 39 anos, se houve mudanças nos princípios e concepções que deram origem para a central, se eles foram atualizados, modificados. Conta um pouquinho dessa trajetória para a gente. Dentro dos nossos princípios, nós, ao longo de todos esses quase 40 anos da nossa fundação, nós buscamos sempre promover a organização e representação de toda a classe trabalhadora, para que a gente pudesse ter um universo da classe representado pela Central Única dos Trabalhadores, que acabou não se confirmando depois com a pulverização, inclusive no número de centrais. Eu destacaria para vocês, como fundamentos da nossa central, desde a sua fundação, o compromisso que nós temos com a defesa dos interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora, a luta por melhores condições de vida e trabalho e o engajamento no processo de transformação da sociedade brasileira em direção à democracia e ao socialismo. Nós buscamos organizar e representar sindicalmente todas as formas de organização dos nossos trabalhadores, dirigindo uma perspectiva classista. A luta dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil, da cidade e do campo, do setor público e privado, de todos aqueles que já estão aposentados e daqueles que ainda estão ativos na defesa dos seus interesses imediatos e históricos, é papel fundamental da nossa central. Eu destacaria também ainda que nós precisamos manter um nível de organização com total independência frente ao Estado, frente aos patrões e autonomia em relação aos partidos políticos. Isso é o princípio fundante da nossa central. E que nós possamos decidir livremente a nossa forma de organização, a nossa forma de filiação e sustentação, bem como também a democracia interna dentro dos nossos sindicatos. Podemos dizer com certeza que nossos princípios desde a fundação continuam atuais. Nós não mudamos nossa base de pensamento, a nossa forma de ser e a nossa forma de nos organizar. Porém, o país não é o mesmo de 40 anos atrás, a sociedade não é a mesma, o mercado de trabalho também não é o mesmo, e nessas mudanças nós precisamos buscar a adequação e partir para mudanças importantes de forma a organizar, em especial, aqueles trabalhadores que não estão organizados dentro daquele modelo tradicional de sindicato, como é o caso dos trabalhadores que estão trabalhando em plataformas sem nenhum direito, aqueles trabalhadores que estão em home office e que não são alcançados pelos direitos dos trabalhadores que estão no local de trabalho, sem falar na terrível situação que nós nos encontramos hoje com a destruição do país por completo pelo governo Bolsonaro. Sim, hoje a gente está aqui para conversar sobre a terceira CONCLAT. Ela não é uma conferência que acontece com muita frequência. A primeira aconteceu em 1981,
na situação da mesma conjuntura em que a CUT foi fundada, os escombros da ditadura e a luta pela redemocratização. A segunda aconteceu em 2010, inclusive estando o país sendo governado por uma das figuras centrais da primeira conclave, que foi o Lula, e agora nós tivemos a terceira conclave, numa conjuntura tanto diferente da primeira, quanto da segunda, no momento de desemprego, de ataque à democracia, de perda de direitos e ataque ao movimento sindical. Conta para a gente um pouquinho qual é, na sua visão, a importância da gente ter realizado essa conferência agora, neste momento. Repetindo, não é algo que ocorre com tanta frequência. Ao longo de mais de 40 anos, nós tivemos apenas 3. É importante destacar que uma conclave não é algo que você faz como congressos, como plenárias, como seminários. É um espaço de você fazer, como o próprio nome diz, conferência da classe trabalhadora. Ele exige que seja em momentos específicos da história, né? E, por isso, nesses 40 anos, na verdade, nesses 42 anos, praticamente, porque a primeira conclave foi em 81, portanto, mais antigo do que a própria CUT. E nós estamos vivendo um momento terrível. Esse governo corrupto, incompetente, está destruindo o nosso país. E neste momento importante que a sociedade espera a reação daqueles que organizam o conjunto das classes, foi necessário que nós pudéssemos fazer um diálogo numa perspectiva de construção, não de algo semelhante ao que foi a primeira, mas com a importância de realizarmos conjuntamente as centrais sindicais que existem hoje, que é diferente lá de 81, quando nós tínhamos as confederações oficiais. Hoje nós temos centrais sindicais que estão reconhecidas e centrais sindicais que, por conta da sua representatividade, não são reconhecidas, inclusive, pelo governo. Mas nós conseguimos elaborar um processo de diálogo com o conjunto delas e que nós precisamos responder. O preço do retrocesso que enfrentamos hoje, ele é brutal. Os indicadores sociais, os indicadores econômicos do nosso país regrediram em 3 décadas e compromete, sem sombra de dúvida, o desenvolvimento. Estão trazendo de volta a fome. São 33 milhões de pessoas passando fome diariamente no Brasil. A miséria e a desesperança do povo precisam de uma resposta imediata. E, nesse sentido, nós, por conta, inclusive, de que a economia não cresce, a inflação disparou, a proporção de brasileiros na pobreza voltou, como eu disse, à situação anterior ao ano 2000, na verdade, né? E o Brasil voltou ao mapa da fome, coisa que nós tínhamos superado recentemente, inclusive, ainda durante o governo do presidente Lula. 120 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar não é qualquer coisa, é metade da população. Para reverter um quadro como esse, a mobilização, a luta e a unidade entre a classe trabalhadora se faz fundamental e o conclave é um momento para que a gente possa exercitar essa nossa experiência adquirida ao longo do tempo e a importância de ações como a conclave é um instrumento de unidade da classe. Continue com a gente para continuar e finalizarmos a nossa série em que receberemos aqui todas as centrais sindicais que participaram da terceira conclave. Esse giro sindical vai para o intervalinho e volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o professor Ariovaldo, representando a Central Única dos Trabalhadores. Professor, a situação dos trabalhadores antes do golpe, e, portanto, antes da reforma trabalhista, antes da reforma previdenciária, do fim da política de valorização do salário mínimo, já tinha muitos problemas, sendo um dos mais gritantes a condição de informalidade de metade da classe trabalhadora, condição essa que só cresce, que só se alarga, prejudicando o acesso aos direitos e o acesso aos benefícios previdenciários, sociais, etc. Como é que a gente lida com essa situação caminhando para frente, em que a gente busca melhorar a condição da classe trabalhadora, mas não só voltando atrás de 2016, caminhando para além disso? Em outras palavras, como é que a gente lida com aquilo que a herança da reforma trabalhista nos deixa nesse momento? Nós precisamos estabelecer um processo que possa superar esse momento trágico que nós estamos vivendo. É necessário que a gente possa fomentar e retomar o desenvolvimento econômico e social no nosso país. Nós precisamos gerar oportunidades de emprego, nós precisamos gerar trabalho, precisamos gerar renda para os trabalhadores. A taxação da grande fortuna, por exemplo, que é algo que vem sendo debatido há muito tempo, se faz mais do que necessária.
A taxação sobre especulação financeira tem que ser algo que tenha que ser norteado por todo o conjunto da classe. Dessa forma, nós poderemos conseguir a liberação de recursos para que a gente possa ter investimento social. A correção da tabela do imposto de renda é algo que deve ser perseguido pelo conjunto dos trabalhadores, porque nunca teve tantos contribuintes para o imposto de renda como temos hoje. O congelamento da tabela acaba fazendo com que mais pessoas contribuam e contribuam mais para o imposto de renda. Uma reforma tributária que seja justa, o fim das desonerações que desviam recursos públicos para bolsos privados, sem que tenha qualquer garantia de emprego. Nós precisamos romper com essa política de desoneração sem contrapartida por parte do setor empresariado. É urgente que a gente possa fazer promoção de políticas que visem o aumento geral dos salários. Nós precisamos retomar a valorização do salário mínimo que foi interrompida depois do golpe, para que os trabalhadores possam ter ganho real anualmente e não apenas a reposição inflacionária de um determinado período. A concentração de renda no Brasil com a pandemia aumentou. Parece algo que é inexplicável, mas durante uma crise pandêmica como nós vivemos, a concentração de renda aumentou. Os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram abandonados à miséria e à fome, em especial pela falta de capacidade do governo de gerenciar um momento tão difícil. Sem dúvida, nós precisamos revogar aspectos da reforma trabalhista e revogar aspectos da reforma previdenciária e de todas as medidas que retiraram ou reduziram os direitos dos trabalhadores, que dessa forma enfraqueceram e afastaram os sindicatos da regulação de direitos. Um compromisso com uma ampla legislação de direitos sindicais efetivos, como o direito da negociação e contratação coletiva, como um debate sadio sobre o direito de greve, sobre o acesso à informação e aos locais de trabalho por parte do sindicato, o fim do interdito proibitório, que, sem sombra de dúvida, é uma prática antissindical muito negativa para a organização dos trabalhadores, a garantia da ultratividade dos acordos e convenções coletivas que precisam ser urgentemente retomadas por parte da legislação e, em especial, buscar a estabilidade dos dirigentes e delegados sindicais efetivos e suplentes, para que a gente possa, com isso, inclusive, garantir, entre outras coisas, o desconto das contribuições sindicais, porque, inclusive, isso tem sido negado por parte dos patrões e até mesmo por parte de governos. Professor, agora que a pauta, que o resultado da conversa entre as centrais, ele já foi para a praça, as propostas que versam sobre emprego, seguridade social, desenvolvimento, projeto de país, já está sendo divulgada, já está sendo disseminada pelas centrais, quais são os próximos passos para que esse documento ele ganhe força na sociedade, tanto no meio acadêmico, no meio sindical, obviamente, e no meio político? Mais especificamente, como é que a CUT está incorporando as resoluções da CONCLAT na sua ação sindical cotidiana? Então, nós temos feito, apesar de toda a dificuldade de estarmos num ano atípico, né? Porque um ano eleitoral é sempre um ano um pouco mais difícil da gente poder estabelecer relações com o conjunto da classe, nós estamos numa perspectiva de organização cada vez maior dos nossos sindicatos e das bases que cada um dos nossos sindicatos representam. Nós estamos buscando um diálogo permanente com os ramos de atividades da CUT, porque a CUT organiza-se em ramos de atividades. E nós estamos junto com as nossas estaduais. Nós temos organização em todos os estados do país. A CUT hoje é a única central sindical que mantém a sua representação nos estados. Portanto, não é de sindicatos filiados à central, mas de estaduais da Central Única dos Trabalhadores em cada um dos nossos estados e no Distrito Federal. É preciso reforçar essa luta. E reforçar essa luta é discutir com a população, é estar nos territórios, mostrar o desastre que esse governo atual representa. O que precisamos retomar um projeto popular e, sem sombra de dúvida, devolver a democracia e devolver o desenvolvimento para o nosso país. Nós não podemos continuar com este método que aí está, em especial da relação promíscua que tem entre o parlamento e o governo federal. O presidente Bolsonaro, inclusive, não foi um ato falho quando ele se dirigiu a um ministro essa semana e disse que chamou o ministro de presidente, ou seja, ele já não governa mais. Quem governa o Brasil hoje é o Centrão, e o Centrão é fisiológico e tem seus interesses, que não são os interesses do conjunto da classe. Nós temos priorizado, portanto, os nossos comitês de luta, a organização dos nossos sindicatos, a organização de associações, a organização dos trabalhadores em comitês de luta, neste momento, para enfrentar os ataques do Bolsonaro, são fundamentais. Assim como nós estamos trabalhando muito
na confecção de um projeto, que não é um projeto para agora, mas é um projeto permanente das brigadas digitais, que são ações estratégicas que a CUT está desenvolvendo na perspectiva de ampliar e organizar, da forma que a representação e a força política e social do movimento possam estar nas ruas e nas redes, porque o mundo está muito ligado hoje em redes sociais e o velho método de estar apenas nas ruas não responde mais ao conjunto da classe. E isso é fundamental para que a gente possa obter conquistas, para que a gente possa fazer com que a nossa ação sindical resulte em conquistas para classes trabalhadoras nas disputas deste ano que ainda estão com esse desgoverno e em todas as lutas que virão num governo democrático, onde nós certamente teremos mais facilidade de poder fazer esta relação de negociação, coisa que hoje, inclusive, tem sido negada pelo atual governo e pela sua estrutura que ele representa. Muito bem, tarefas não faltam para a classe trabalhadora e para suas representações. Continuem com a gente, esse giro sindical vai para um intervalinho e volta já. Giro Sindical está de volta e esse programa recebe a representação da CUT, o professor Ariovaldo. E agora a gente vai já para o nosso terceiro bloco e a gente não pode deixar de perguntar algo que é muito importante, talvez seja o central nesse ano, que é um ano de eleição. E muitas das propostas da Conclate, como o professor já colocou aqui no bloco anterior, são propostas que dependem da votação dos políticos, da classe política, daqueles que serão eleitos. Então, pergunto, qual é a estratégia que a CUT tem utilizado para que as propostas da Conclate influenciem o debate nacional e para que a gente eleja congressistas, mulheres e homens comprometidos com uma pauta da maioria desse país, que é a maioria de pessoas que trabalham. Bom, primeiro é importante a gente entender que com esse governo a classe trabalhadora e todo o povo brasileiro não tiveram trégua desde que o golpe aconteceu em 2016. Portanto, não é uma questão apenas do Bolsonaro. O agravamento das condições de vida, o agravamento das condições de trabalho e saúde, neste cenário que é muito desafiador para nós, as eleições para presidente, governadores e legislativos estaduais e federal assumem uma importância fundamental para que o país possa encontrar o caminho da reconstrução a partir da derrota do Bolsonaro e da coligação de forças que dão sustentação a esse projeto. Nós precisamos derrotar por completo, não é apenas derrotar o Bolsonaro nas eleições. Por isso, esse projeto neoliberal, que tinha sofrido uma interrupção em 2002, precisa efetivamente em 2022, 20 anos depois, sofrer uma nova interrupção para que a gente possa recomeçar e reconstruir o país. Essa destruição com as privatizações, com a série de outros ataques a direitos do conjunto dos trabalhadores, nós precisamos cessar. Nós entendemos que a CUT e as centrais sindicais, e em conjunto com todos os movimentos populares, têm um papel a desempenhar que é importantíssimo para a conscientização e, em especial, mobilizar as nossas bases e a população para esse debate. A partir das nossas posições históricas, nós vamos certamente ocupar o espaço que é da Central Única dos Trabalhadores neste embate que nós vamos realizar. É necessário, sem sombra de dúvida, priorizar a mobilização, referenciados nos comitês de luta, como eu já disse, nas brigadas digitais, e subsidiados pela plataforma da CUT e da pauta das centrais sindicais. A eleição de 2022 certamente terão um papel fundamental para o resgate do respeito, da integridade e da dignidade no exercício das funções públicas no Brasil. Nós precisamos fazer um diálogo para que a população, que por maioria sim em 2018 cometeu um equívoco, nós precisamos ajudar essa mesma população a corrigir o equívoco do que aconteceu em 2018, que elegeu um presidente e um congresso dos quais pouca gente sentirá saudades, e buscar nessa construção uma perspectiva de fato de construir um governo que seja um governo para os trabalhadores e oriundo dos trabalhadores como uma essência fundamental de conhecimento das necessidades que a classe trabalhadora tanto tem nos dias de hoje. Ariovaldo, eu já falei aqui algumas vezes, vou repetir, hoje, nessa entrevista, a gente encerra a série que recebeu as 9 centrais sindicais que participaram da Conclate. Para cada uma delas, nós perguntamos quais são as concepções e os princípios que a originaram, que legitimam a sua existência, a sua fundação e depois a sua manutenção e existência.
as pessoas, os trabalhadores, se perguntam, claro, por que a gente tem tantas centrais sindicais? E cada uma veio aqui e contou a sua história, e essas histórias se encontram em muitos momentos. Um desses momentos foi a CONCLAT, outros momentos foi a luta contra a reforma da Previdência, um outro momento foi a luta contra a reforma trabalhista e a defesa da manutenção da política de valorização do salário mínimo, que acabou e colocou o salário mínimo num perrengue, né, numa desvalorização tremenda, ainda mais agora com a inflação altíssima. A pergunta é, mesmo diante dessas diferenças, a gente teve vários momentos de união e de unidade. Como é que você avalia daqui para frente e passado e em meio a esse desafio imenso que é derrotar não só o governo, mas o projeto, como você bem nos lembrou, como você vê o futuro da unidade das centrais sindicais, as possibilidades de unidades das centrais sindicais? É importante ressaltar que, nesse momento, nós não estamos vivendo um momento de unidade apenas das centrais sindicais. Nós estamos vivendo um momento de unidade das centrais sindicais com o conjunto dos movimentos populares. O MST, o MTST, movimento de moradias, todos, movimentos. Ontem, inclusive, comemoramos e valorizamos muito a população LGBTQIA+, quer dizer, todos esses movimentos eles são essenciais para que a gente possa superar esse momento que nós estamos vivendo. Claro que nós temos muitas diferenças, se nós não tivéssemos diferenças, nós teríamos uma central só, que foi a origem, inclusive, do que resultou a CUT, que gostaríamos que fosse apenas uma central, que pudéssemos conviver com as diferenças internamente. Lamentavelmente, nós ainda não conseguimos, mas isto é um dos objetivos e um dos horizontes que nos colocam na condição de tentar buscar esta aliança. A aliança de momento, certamente, em algum momento, as diferenças voltarão a aparecer. Isso faz parte da democracia. Mas, no momento, o que é prioritário é o que nos une. E o que nos une, neste momento, é a luta contra esse governo genocida. É a luta por mais direitos, e esse deve ser o principal objetivo, lutar pelos direitos do nosso povo, para a classe trabalhadora, e essa luta ela tem que ser uma luta por um país menos desigual. Nós não podemos continuar tendo tantos bilionários saindo da crise e tantas pessoas sendo colocadas na linha da pobreza, na linha da miséria. Nunca se viu tanta gente morando embaixo dos viadutos na cidade de São Paulo e nas capitais desse país. Os desafios, eles são enormes, mas nós temos certeza que com a nossa unidade, neste momento, a classe trabalhadora, o povo brasileiro, vamos derrotar esse governo genocida que aí está. E depois, aquilo que nos une nesse momento, nos unirá também em outros, que é a defesa intransigente do direito da classe. O que nos coloca como diferentes são apenas questões, muitas vezes, que são muito superficiais e que, certamente, esta unidade de momento pode nos colocar numa conjuntura de construirmos uma unidade permanente. Seguiremos aí desdobrando mais capítulos na história da vida sindical do país, tanto nesse momento que vivemos, quanto nos que virão. Eu quero agradecer demais, Ariovaldo, o seu tempo, a presença da CUT, você representar aqui a Central, que fecha a nossa série sobre a CONCLAT. Finalmente chegamos, vencemos, 9 centrais passaram por aqui, se tornaram mais conhecidas de nosso público, colocaram as suas posições e todos nos enriquecemos demais nesse processo que você brindou a gente finalizando. Obrigada, Ariovaldo. Obrigado mais uma vez pelo convite e, sem sombra de dúvida, ficamos com a orientação que saiu do nosso conclave pelo fim desse governo genocida, fora Bolsonaro, e pela construção de um governo democrático e popular. Tomara, já não é sem tempo. Seguimos.